Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos adentrar na temática central que vamos estudar ao longo desse nosso último trimestre, nessa disciplina, e trabalhar um tema bastante específico e muito interessante, que é de onde vêm os deuses, qual é a origem dos deuses e de onde vem essa crença na humanidade em sistemas religiosos. O pano de fundo dessa nossa discussão é justamente a origem do fenômeno religioso, a origem disso que nós entendemos como religião. Claro, e se vocês lembram dos nossos primeiros encontros, que a gente já discutiu bastante que a religião ela surge como uma resposta da humanidade para o desconhecido, para o mistério que ele resolve e contra a ideia de sagrado. Isso nós até já conversamos algumas vezes. Porém, em que momento, como surgiu e de que maneira o ser humano foi se encontrando e entendendo o aspecto divino da sua existência? Isso tudo está ligado com o fator social, ou seja, a forma como o ser humano foi se organizando em sociedade. O ser humano, desde seus primórdios, ele foi cada vez mais buscando se organizar, buscando estabelecer-se enquanto comunidade e se organizando enquanto grupos. Inicialmente, conforme os historiadores destacam, o ser humano foi fazer essas relações em grupos pequenos, em grupos diminutos, formados pelas suas famílias e também por pequenos clãs. Com o passar do tempo, principalmente no período histórico que vai ser chamado de Neolítico, o ser humano começou a se organizar em grupos sociais bem maiores, o que exigia do ser humano uma organização social um pouco mais estruturada, de uma maneira mais dinâmica. E aí, para organizar esses grupos, é que o ser humano foi criando suas leis, suas crenças, as normas sociais nas quais ele se basearia, e também foi criando o chamado tabu. Com certeza vocês já devem ter ouvido essa expressão, essa palavra tabu. A origem do tabu é muito antiga. O tabu é uma ideia que remete às primeiras organizações sociais humanas, e toda a sociedade foi estabelecendo os seus tabus. O que é o tabu? O tabu é um tipo de proibição, mas não é qualquer proibição, mas é uma proibição extrema dentro de uma sociedade. É um tópico, um tema cuja própria menção já se torna um problema. Então, durante muito tempo, por exemplo, o sexo foi considerado tabu. Falar de sexo era arrancar os cabelos. Falar de sexualidade, meu Deus, que pecado falar sobre isso. Hoje em dia nós já temos mais aberturas para discutir essa temática. Mas o tabu ele surge como uma proibição. Inicialmente, a ideia do tabu era proteger a humanidade daquilo que fosse perigoso para a convivência social. Então você proibia as práticas que estavam ali causando algum tipo de dano à sociedade. Mas, com o passar do tempo, esses tabus foram ficando mais elaborados e acabavam ficando muito mais restritos. O fato é que o tabu era uma grande proibição e toda a vida da sociedade, daquela comunidade, girava em torno desses tabus e dessas normas estabelecidas. Interessante destacar que antes o tabu não vinha dos deuses, mas ele era um tipo de convenção social. Era um acordo dentro da comunidade de que aqueles temas, aquelas condutas, aquelas ações, elas não deveriam ser aceitos. Elas estavam se organizando em torno dessas proibições, sabendo que a prática dessas condutas consideradas tabus poderiam ser prejudiciais para toda a sociedade. Ah, professor, mas então o tabu ele surgiu antes dos deuses? Algumas teorias apontam que sim, que do tabu vai surgir um outro elemento histórico que vão ser os chamados totens. Quando as comunidades humanas foram começando
a se organizar, a ficarem mais sedentárias, começaram a formar pequenas vilas e povoados, esses tabus foram personificados no totem. O totem inicialmente poderia ser um amontoado de pedras ou poderia ser uma estaca de madeira. Depois algumas culturas vão estabelecer totens mais elaborados, vão esculpir animais, pessoas, divindades em forma de totem que estavam posicionadas em lugares centrais dessas tribos, centrais dessas comunidades. O totem, ele personificava a lei e as normas dessa cultura. E a estes elementos era atribuído algo como divino. Então, o totem, ele personificava a proibição do tabu. Olhando para aquele símbolo, aquele elemento ritualístico, aquele elemento visual que era o totem, a tribo, a comunidade, enxergava a própria norma e a proibição imposta pelo tabu, e aí se exigia a obediência sob o olhar daquele totem. Então, segundo essa tese, essa teoria, a concepção do divino, dos deuses, ela surge da organização da sociedade que produz os seus tabus e aí estabelece seus totens como suas primeiras divindades. Com o passar dos séculos é que essas sociedades foram organizando até formar as religiões mais complexas, como foi o exemplo dos babilônios e dos egípcios, que vão ter o seu sistema religioso bem mais estruturado, até chegarmos na cultura judaica, que vai ser a primeira cultura monoteísta a se organizar nesse sentido. Mas já entendemos que foi da organização da sociedade, foi próprio da organização social criar as suas proibições e a partir dela criar seus deuses, que seriam a personificação da lei, que encarnariam a organização da sociedade. Nós podemos destacar, por fim, em que momento histórico isso aconteceu. Existem muitas teses e teorias de que momento isso teria acontecido. Por exemplo, é muito comum ouvirmos dizer, entre os estudos das ciências da religião, que a origem dos deuses e da ideia do divino está relacionada com a ideia dos rituais funerários. Então, a partir da relação com a morte, o ser humano foi criando a sua concepção de divino. A partir dos seus primeiros entes queridos que foram falecendo e o ser humano foi tratando de uma maneira sobrenatural, é que surgiria a ideia dos deuses. A ideia mais aceita é que a relação do surgimento do divino, das primeiras concepções de deuses, está ligada com o surgimento da agricultura. E aí a gente pode entender isso de duas formas diferentes, a partir de dois períodos históricos. O primeiro vem do período paleolítico, paleolítico superior, você já deve ter estudado isso em história, e onde surge o homem chamado de Homem de Cro-Magnon, ou Cro-Magnon, depende aí a pronúncia, as duas pronúncias são corretas. Este homem é considerado um dos primeiros exemplos da humanidade mais elaborada, mais organizada. Então foi o primeiro a viver em pequenos grupos no período da Era Glacial, e ali eles começaram a viver em cavernas até o final da Quarta Era Glacial e o início aí do derretimento deste período glacial. O Homem de Cro-Magnon, ele vivia ainda em cavernas isoladas, mas já começava a criar suas vilas pequenas, usando peles de animais e etc. Era um homem que se baseava bastante na caça, mas também foi um dos primeiros a desenvolver a pintura rupestre nas cavernas, o que permite perceber a primeira noção de divindade, de uma relação sobrenatural do homem. Então o homem começa a cultivar a religião nesse período, mas ainda de forma muito isolada. E como nós não temos muitas evidências desse período, sem ser as pinturas rupestres, é difícil entender se neste período já havia uma noção de sagrado, se já haviam deuses estabelecidos, mas o fato é que foi o primeiro ser humano a estabelecer uma organização social mais densa. Mas o grande destaque para o surgimento das religiões e dos sistemas religiosos vem do período neolítico, também chamado de período da
pedra polida, ou então a nova idade da pedra. Neste período, os seres humanos começam a fazer uma relação mais intensa com a natureza, porque eles começam a perceber que vivendo em grupos sociais, em grupos grandes, o ser humano tinha mais chances de sobreviver. E aí vão se organizar as primeiras grandes comunidades humanas. E a partir daí, o ser humano vai se tornar mais sedentário. Não sedentário que não pratica exercício, mas o sedentário que vive, em vez de ficar viajando, nômade, procurando caça, como era o homem de Cro-Magnon, o homem no período neolítico ele vai começar a se sedimentar e construir suas pequenas vilas, seus pequenos povoados, suas pequenas tribos. Dessa primeira organização é que a tese mais defendida vai dizer que surge o sistema religioso. Porque agora o ser humano não vai mais viver somente da caça, como viviam antigamente, mas ele vai buscar outros meios de sustento, de sobrevivência, através da agricultura e da domesticação de alguns animais. E aí tudo vai estar organizado ali naquele agrupamento. Então os primeiros povoados eram próximos de rios, onde se conseguia uma terra fértil para plantio e onde poderia conseguir alguns animais com muita facilidade, com a pesca e algumas caças menos furtivas, como se fazia antigamente. Devido a essa relação profunda com a natureza, é que o homem começaria a se relacionar com o sobrenatural a partir de um processo de ritualização da vida. A partir desse processo pelo qual o ser humano foi percebendo as transições, entre elas as transições do dia e da noite, as transições de estação, e até as passagens de ano começam a ser percebidas com maior organicidade neste período. Então o homem começa a estabelecer uma relação de divino com estes elementos. Então, se eu tenho a primavera e depois vem um período de seca, se eu tenho um inverno, isso começa a ser atribuído a forças sobrenaturais. E seria a partir daí, dessa sedimentação e da prática da agricultura, com todas as suas sucessões e a necessidade que o homem tinha de se apegar num tipo de ritual, foi o que constituiu as primeiras religiões e as primeiras concepções de divino. Mas claro, como eu destaquei para vocês, esta é uma das diversas concepções que tem. E nós não podemos esquecer também da concepção religiosa, porque no sentido religioso, a própria divindade que se revela. É o próprio Deus ou os próprios deuses que se manifestam ao homem e não o contrário, como nós vimos nessas teses aqui. Mas é interessante destacar que a partir da organização social é que o ser humano foi constituindo a sua organização sociopolítica. E aí a sua organização religiosa veio logo em seguida. Bem interessante perceber essa noção dentro da história da humanidade. Gente querida, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado dessa temática, é algo muito interessante. Terminam de assistir o vídeo, assistam de novo se acharem que há necessidade. Se tiverem dúvidas, façam perguntas aqui pelo Google Classroom, deixem nos comentários que a gente vai tentando esclarecer. No mais, espero que tenham gostado, que tenham acompanhado bem essa aula. Tem uma atividadezinha no Google Classroom, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre alguma comunidade chamada comunidade primitiva, que vocês consigam identificar um sistema religioso dentro dela. Então vocês podem buscar entre tribos indígenas, entre comunidades africanas, algumas noções religiosas. A pesquisa é para a próxima aula, porque nós vamos fazer uma discussão em sala sobre os elementos dessas culturas que vocês pesquisaram. Muito legal contar com vocês, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!